Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Michael Cisoto e vim aqui ajudar você a conseguir sua aprovação em cálculo 1, certo? Se você já reprovou, você sabe que tem alguns empecilhos aí, né? E se você não reprovou, está chegando agora, se inscreve no canal que eu vou ajudar você até o final desse semestre conseguir a aprovação em cálculo 1. Mas não só isso, vou te ensinar também a entender a metodologia por trás do cálculo e com ele você consegue usar para qualquer matéria, tá bom? Aí você consegue a aprovação sem ficar naquele sofrimento e escutando coisas dos seus veteranos aí que querem ver você estressado, tá? Aqui é o seguinte, eu estou fazendo o seguinte, eu criei uma página no Instagram e eu estou colocando as questões antes de postar as questões aqui, tá? Eu coloco ela lá e depois venho e posto o vídeo bonitinho. Por que eu estou fazendo isso? Primeiro que eu quero ter a solução de todas as questões do Stuart, porque você sabe que é difícil encontrar todas as soluções na internet, né? Eu estou colocando ela aqui porque realmente é difícil encontrar elas. Então agora vocês vão saber onde vai ter todas as soluções. Não tem de uma vez só, mas ela vai ter, tá bom? E, e eu já estou na parte de funções, tá bom? Por que eu estou lidando com funções? Eu estou fazendo a parte do teste de verificação, que ele quer saber alguns conhecimentos mínimos que você deve saber antes de você entrar literalmente no cálculo, essa ideia nova de cálculo, tá? É só uma coisa que acontecia aqui no passado, antigamente, quando a escola era mais rígida e o pessoal tinha alguns outros conceitos escolares, eles tentavam ensinar o cálculo 1 também no terceiro ano do ensino médio, tá? Eles davam uma noção de continuidade um pouco antes ali e eles tentavam ensinar isso no ensino médio, mas a gente viu que tinha uma dificuldade, tanto que essa dificuldade não passou, né? A gente ainda vai para a engenharia, a gente ainda vai para o curso de exatas ali, tem que fazer cálculo e você ainda cai em montes de detalhes que você não sabe resolver, tá? Então eu vim aqui para eu te ajudar e eu vou conseguir resolver todas as questões com você. Basta você colocar ali qual é a sua dificuldade, que eu pego e coloco para você ali uma aula inteira sobre aquele assunto novo que você me questionou, perguntou. Tá bom? Mas vamos lá. Hoje vai ser rapidinho, então se você já foi no Instagram, você sabe o que eu estou falando. Eu vou resolver a questão 4 e ela é uma questão de gráfico, tá bom? Ela é uma questão em que o cara quer saber se você tem a noção gráfica do que ele vai colocar aqui. Eu posso discutir com vocês uma coisa bem rapidinha aqui, porque essa aula não é tão longa. O que é uma função? Você sabe o que é uma função? Eu vou cair bastante nisso quando ele entrar literalmente nas funções específicas, né? Mas função é literalmente, literalmente quando uma coisa depende da outra para funcionar, tá? Então a gente colocava para montar os gráficos y dependendo de x, né? Vou colocar uma reta aqui, a x mais b. Isso é uma reta, a gente sabe, né? Se meu x for ao quadrado, ele vira uma parábola. Mas vou colocar essa reta aqui, porque a simbologia que a gente troca quando a gente entra para funções é parar de chamar o y de y e chamar ele de um f de x, né? Qual é, que é a diferença de um caso para o outro, tá? Tem diferença ou não tem? Tem, gente, tem sim, tá? Isso aqui eu posso equacionar ele e ele não tem uma dependência tão forte assim, ó, igual a de baixo. Aqui ele já me diz, o f é uma função de x, tá? Nesse caso, na de cima aqui, o y, ele tem uma dependência sim com o x, né? Mas nada me garante ali que o x tem uma dependência com ele também, então eu posso inverter isso daqui. Nesse caso aqui, a minha função, ela é sempre dependente do x. Se eu trocar ela, eu troquei a minha função. Aí eu tenho que ter um g de y ou um g de outra coisa. Tá? Não pode ser mais a mesma função. E na 4, a letra A, ele vai tratar de um conceito que eu gosto bastante. Não sei se vocês lembraram agora aí. E curtem matemática bastante, né? Porque a gente curte matemática até a gente começar a tirar data baixa. Ele fala de o que acontece com as transformações nos valores em uma função. E se meu f de x não for f de x, for f de x mais 3, o que acontece com a minha função? E tem como a gente saber isso, tá? Mas ele colocou isso de uma forma meio genérica e ele quer que você explique isso com palavras, o que é uma coisa boa, que como aqui a gente está num vídeo, eu vou colocar a função aqui e eu vou explicar para você e depois eu vou colocar a resposta ali, tá bom? Primeiro, vamos associar a função ao y, então. A nossa função, ela é associada ao y. Primeiro, porque é uma das coisas que a gente consegue transformar isso num gráfico, tá? E no gráfico, a gente coloca o eixo y, que acaba se tornando, então, o eixo da minha função. Eu vou ler a questão 4 com vocês e olha o que ele fala.
Como os gráficos das funções são obtidos a partir do gráfico de f. Como os gráficos das funções são obtidos a partir do gráfico de f. Tá? Então, ele quer saber como que essa minha função y aqui, como que ela é obtida se ela é igual à minha função, só que com o sinal negativo. Tá bem? Então, ele quer saber. E outra coisa, gente, uma coisa que a gente sempre esquece de colocar quando está respondendo uma prova de cálculo, isso aqui, é escrever. Escrever, porque você acha que a resposta é um número, tem que estar no número, mas às vezes não, tá? Nesse caso aqui, não. Eu posso, claro, eu posso colocar um exemplo de um gráfico ali, né? Eu coloco um x e um y, bem bonitinho, opa, um x e um y, e depois eu consigo fazer o que ele está me pedindo ali, tá? Por exemplo, essa daqui. Coloco um x e um y, tá? E se isso daqui for meu f de y, opa, perdão, né? Meu f de x, se essa minha função vermelhinha for meu f de x, qual vai ser meu y? Vai ser a mesma função, só que com um sinal negativo, certo? Ou seja, olha que doido, todos os valores que estão aqui em cima vão para baixo e todos os valores que vão embaixo vão para cima, tá? Professor, essa é a resposta? Eu vou responder para vocês falando, igual eu disse aqui, né? Basta eu fazer o quê? Uma rotação em torno do meu eixo X. Eu rotacionando em torno do eixo X, eu transformo, então, a minha f de x genérica em y, que é menos f de x, tá? Por que ele está fazendo isso, gente? A gente usa muito isso. Quando a gente começa a deslocar funções. Vocês vão usar muito isso nas aplicações dentro do curso de vocês. Vocês vão aplicar isso em física, vocês vão aplicar isso no laboratório, em química. Coisas deslocadas. Tá? Eu não quero saber do f de x, eu quero saber do f de x mais t. Então, ele deslocou a função f de x. Ou ele foi para frente ou ela foi para trás. Então, é a questão 4, ela está querendo saber exatamente isso. Se você tem essa noção de deslocar a função ou fazer aqui, no caso, a função inversa dela, né? Inverter ela. Tá bem? Então, a letra A fica refletindo ou girando em torno do eixo X, refletindo em torno do eixo X. E na letra B, ele me coloca o meu Y, lembrando que a pergunta aqui né, como os gráficos das funções, então os gráficos das funções, o Y aqui, ele vai ser o gráfico, são obtidos a partir de f de x. Nesse caso aqui, o que o Y fez, o que minha função fez com o f de x? Multiplicou por 2. Eu posso escrever isso? Pode. Dobrou, é o dobro da função. Se é o dobro da função, o que acontece aqui, ó? Todos os valores vão ser dobrados. Todos os valores vão ser 2 vezes maior. Então, ele vai ter uma consequência aí, dá um alongamento nela, né? Como se você deixasse ela mais rápida. Mas não é assim que a gente fala ainda, tá? Bom, nesse caso aqui, se fosse 2 vezes a função, então, vai dobrar ela, vai deixar ela mais alongada. E ele coloca na letra B também um sinal de -1. Tá? E o que esse -1 faz com a minha função? Para todos os valores da minha função, eu vou subtrair uma unidade. Eu vou subtrair uma unidade. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou expandir verticalmente por um fator 2, que foi a parte que está aqui, tá? Ou seja, como assim expandir verticalmente por um fator 2? Ela vai alongar aqui, ó, dos lados, né? Oh, perdão, gente. É verticalmente, né? É para cima, e é claro, tem que ser para cima, porque o y vai alongar o y, foi eu falei que eu chamei de velocidade, e o que esse meu -1 vai fazer? Ele vai transladar a minha função uma unidade, tá? E olha que é doido, ele translada quem? Ele translada uma unidade para baixo do total, que é o meu y. Então, todo o eixo y ele vai estar mais alongadinho e uma unidade para baixo. Certo? Essa era a letra B. E agora eu vou resolver com vocês a C. E vocês não fazem ideia de quanto que eu estou feliz de ser uma questão curta hoje. Eu estou muito cansado. Hoje é uma questão muito curta e é só A, B e C. Você tem que entender agora como que você vira, acha a inversa, acha a alongada, tira, subtrai um, mas enfim. Vamos lá. Aqui ele vai fazer o seguinte.
Y, rapidinho aqui, nesse cantinho aqui, ó, e já resolvemos ela e podemos ir para a próxima aula de boa. Y igual, não é meu f de x, para sacanear, tá? Ele colocou um f de x menos 3. Esse f de x menos 3, aí não é um movimento no eixo vertical, é um movimento no eixo horizontal. E depois ele pede para você subtrair, somar duas unidades, tá bom? Lembrando que as questões estão lá no Instagram. Ah, uma outra coisa, gente, eu falo isso toda aula e essa aula eu não falei, né? O livro tá na descrição. Se você não tá vendo as questões e também não tá nesse momento agora aí, e eu já postei outros dias anteriores no Instagram e você não acompanhou, você pode pegar o livro que está na descrição e me acompanhar ali, tá? Ele ainda não tem página por causa dessas questões aqui ele faz antes do livro, né? Que são que no caso para vocês na faculdade vai ser a matéria de pré-cálculo. Tá? Quando a gente fez faculdade, quando eu fiz faculdade, não tinha pré-cálculo, você ia direto para o cálculo 1. Bom, aqui então acontece um deslocamento na minha F, 3 unidades, né? Para mais ou para menos? Para menos, eu estou tirando do meu x, então se meu x vai ser 1, ele vai virar menos 2. Se vai ser 2, ele vai virar menos 1. Se vai ser 3, ele vai ser 0, então, na função. Então, isso aqui faz ele deslocar 3 unidades, tá? Eu vou ler minha resposta aqui para ficar mais redondinho para vocês. Então, eu vou transladar ou deslocar ele 3 unidades para a direita. E o que aquele 2 faz? O mesmo processo que o 1 fazia na letra B. Então, ele vai acrescentar sempre nos valores da minha função. Então, se minha função fosse 2, ela vai ser 4. Se fosse 4, vai ser 6. Se fosse 6, vai ser 8. Por quê? Porque eu estou sempre acrescentando na minha função, para eu achar o y, 2 unidades, tá? Então, aqui, o 3 faz ele ter um deslocamento nesse sentido, e o 2 faz ele ter um deslocamento nesse sentido aqui. Certo? Gente, foi uma questãozinha simples, foi bem fácil aí. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Dá uma olhada no livro lá depois, tá? O livro não faz não dá tanta ênfase nessa questão assim, porque ele vai cobrar isso depois quando você tiver que colocar isso no gráfico. Você vai começar fazendo gráficos grosseiros, igual eu comecei aqui, né? Eu comecei com ele bem grosseiro e depois você vai ter que achar detalhes dentro desse gráfico aí. Tá bom? No caso aqui, sabendo como que eu trabalho com a função negativa, ou como que eu trabalho ali com deslocamentos na horizontal e na vertical, beleza? Mas não se esquentem a cabeça, a gente vai ter muito disso. Deixa eu voltar aqui e olhar para a cara de vocês. E galera, foi isso. A nossa aula foi bem curtinha mesmo, tá? Eu peço para vocês que se vocês têm dificuldade em algum assunto aí do cálculo, do pré-cálculo, ou se tem pessoas que você conhece que tem essa dificuldade aí, então dá um toque para eles, fala que eu estou resolvendo essas questões aí, convida eles a se inscrever então na minha página. É muito nova essa página aqui, não tem nem, eu estou na aula 15, então tem 15 dias, tá? Mas eu não vou parar, eu vou continuar fazendo isso, cara. Muitas pessoas precisam disso e precisam mesmo, e a gente se enrola muito na faculdade por causa de vários empecilhos, vários empecilhos. Às vezes o seu amigo está te sacaneando nesse processo, né? Em vez de ele te dar um ânimo maior, ele tira o teu ânimo. Mas enfim, não é momento de discutir isso agora, tá? A gente pode discutir isso mais para frente, mas agora é só isso. Se inscreve, curte aí, a gente tá junto. Aquele abraço.